Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje é terça-feira, dia dos nossos grupos familiares, e como a semana passada nós fizemos uma gravação experimental, onde eu coloquei que nós não seríamos obrigados, mas era uma forma. Eu estou voltando atrás devido a tudo que aconteceu no final da semana passada para cá. Eu acho que ainda é precaução a gente está mandando, enviando as mensagens para os irmãos. É muito chato essa situação. Eu tenho pedido a Deus para me dar muita paz, porque a gente vai ficando nervoso, entediado com essas coisas, de não poder fazer aquilo que a gente quer fazer ou precisa fazer, limitado por uma coisa que você nem vê. Sim, assim é a nossa fé, né? O grupo familiar, hoje eu quero deixar uma passagem citada para os irmãos do estudo número 8, confiando nas promessas. O autor desse assunto, do grupo familiar, nesse estudo de número 8 do grupo Confiando nas Promessas, eu quero citar aqui 1 Coríntios 10, versículos 11 e 12, que é o texto base, fundamental para a discussão dessa questão, dessa promessa, da tranquilidade que a gente precisa ter de confiar nas promessas de Deus, mesmo sabendo que elas não vão acontecer do jeito que a gente quer ou espera. Então, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Muito bem, o autor do estudo, ele faz uma avaliação de duas coisas nesse texto. No versículo 12, fala das provações. O que é provação? O que é pecado? Ele toca dois assuntos. Então, eu vou detalhar o versículo 12, como já citei. Nós precisamos ter cuidado para não cair. Cuidado para não cair é a mesma coisa que lutar para ficar de pé. É uma controvérsia aqui, né? O texto diz que nós precisamos estar o quê? De pé para que não caia. Então, você ter cuidado para não cair é você ter cuidado para ficar de pé. Você cuidar para ficar em pé, você cuida da sua firmeza, do seu comportamento corporal, né? Você luta para permanecer em pé. Aí você está cuidando para você não cair. Então ele propõe esse pensamento para nós através desse estudo. O desafio do ser humano é se pôr de pé, não logo que ele nasce. No reino animal, principalmente na classe dos quadrúpedes, alguns, ao nascer, minutos se põem de pé. Nós da raça humana, porque nós temos duas pernas, nós não somos quadrúpedes, nós somos bípedes. Esse momento desafiador de ficar de pé, ele não acontece nos primeiros meses da nossa vida.
mas vai acontecer a partir do momento que você procura ter firmeza. O outro é permanecer em pé. Então você aprende a caminhar, você recebe apoio, ajuda, depois você vai ter que andar sozinho. Então você vai ter que permanecer. Então quando Paulo propõe esse assunto aqui, ele aconselha isso aqui, então ele diz assim: aquele que pensa está de pé. Então, aquele que pensa que não pode cair, não pode escorregar, não pode tropeçar, não pode... Cuidado, porque se você está em pé, você automaticamente vai ser provado nisso aí. O seu equilíbrio é uma provação. Então, existem promessas de Deus nessa direção. Para quando eu e você formos provados, tem promessas para nos ajudar a manter de pé. Uma das perguntas do autor é: qual a diferença de provação e tentação? Então, nesse estudo das promessas, nesse estudo número 8, ele faz essa pergunta: qual é a diferença de provação para tentação? Será que tem diferença? Você seria capaz de pontuar aí na revista, né, do seu estudo, se você já fez essa lição muito bem, né? Se não fez ainda, é um desafio para o seu líder aí estar buscando esse bloco de lições sobre as promessas. Ele faz esse desafio para mim e para você. Qual a diferença de provação para tentação? Então, a provação é uma situação aflitiva. Então, se eu estou de pé e eu sei que eu posso escorregar, eu sei que eu posso tropeçar, eu sei que tem sabão em pó no piso e que eu tenho que ter cuidado, então eu vou ser provado a ficar de pé diante de uma situação desafiadora. Isso independe de eu ser crente ou não. Independe da minha salvação ou não. Então, a aprovação é um desejo, uma vontade de que eu não caia, eu não escorregue, eu não tropece, eu me firme e fique de pé. A tentação é ato ou efeito. Ele é provocativo. A provação, ela muitas vezes independe da nossa vontade. Agora, a tentação, não. Você põe um piso de porcelanato da sua casa, um exemplo que eu vou estar dando. É muito bom, muito bonito. Agora, quando você for limpar, é desafiador. Você vai ser provado se você está apto para cuidar daquilo ou não. Pelo seu equilíbrio, pela sua forma de pensar, agir, em detrimento ao piso. Não tem pecado nisso aí. Você pode cair, escorregar e não está cometendo pecado. Na tentação, a situação é diferente, ela é provocativa. É uma disposição a participar de coisas. Então, existe uma diferença grande entre provação e tentação. A tentação me afasta de Deus. A provação não. Mas a tentação me afasta de Deus. A tentação me induz ao mal. A provação, ela pode provocar um mal. Eu posso cair, escorregar, eu escorregar e cair, machucar. Eu vou sofrer com isso. Mas isso não atrapalha a minha comunhão com Deus. A tentação atrapalha. Porque ao ser tentado, eu vou estar comprometendo a minha sensibilidade, o meu coração. Agora, para isso, tem promessas de Deus. Então, em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz assim, Pedro escreve e diz: o Senhor sabe nos livrar na provação. Então, o Senhor pode me dar livramento na provação. Eu posso escorregar e conseguir escorar.
por favor, compreenda esse ensinamento. Eu posso machucar num escorregão, mas eu não perco a minha salvação. Ao ser tentado e cair na tentação, eu perco a minha salvação. Então Deus pode me dar livramento nessas questões. Apocalipse 3:10, Jesus mesmo diz e pede João para escrever: eu te guardarei na hora da provação. Então Deus pode te dar um livramento para mim quando eu e você formos às vezes provados num acidente de carro. O carro pode acabar e eu não ter nada. Eu posso escorregar, cair, bater a cabeça, cortar, machucar, né? Quebrar o braço, mas eu não perco a minha vida. Agora, a tentação, ela vem e se você cai nela, você perde a sua vida. Você pode perder a vida física e pode perder a vida eterna. Então, existe diferença entre provação e tentação. Em Mateus 6, versículo 13, Jesus ensina a orar e diz assim: Pai, quando vocês forem orar, Jesus ensina isso, né? Quando vocês forem orar, diga assim: Pai, não os deixe cair em tentação. Porque Jesus sabe a luta que é para nós seres humanos lidar com essas questões. As nossas provações, as nossas tentações. Então ele diz isso, né? Quando vocês forem orar, ore dessa forma, né? Peça a Deus, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Mais à frente no texto de Mateus, capítulo 26, verso 40, tem mais uma promessa, que se você orar, através da oração, você pode pedir para não entrar em tentação. O autor, mais à frente nesse estudo, ele pede para nós anotarmos as áreas de tentação da nossa vida e colocá-las diante de Deus, porque é uma promessa de Deus para que se eu e você fraquejar, formos tentados, pedir a Ele para nos fortalecer e não deixar a gente cair em tentação. Nós queremos terminar essa fala, né, nesse dia, para que você possa usar esse estudo e entender isso aí. Existe promessa de Deus para essas questões de provação e tentação. Então, é uma promessa de Deus. Então, o Senhor tem promessa de livramento para nós, qualquer área da nossa vida. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, que você aguarde mais um pouco aí as nossas questões de decisões da igreja, de culto, de grupo familiar. Tenha muita paciência com isso, temos procurado ser prudente nisso, né? Demos uma palavra sobre prudência a semana passada. Não está sendo fácil. Se vocês, por exemplo, têm sentido falta, imagino eu, né, sendo responsável, além de ter que tomar decisões, né, que muitas vezes a minha vontade era já estar lá há muito tempo, ou às vezes nem ter parado, mas nós precisamos, na aprovação, saber nos comportar, tá bom? Para a gente não cair em tentação e não pecar contra Deus na desobediência e muitas outras coisas. Então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, te damos graças a Deus por essa oportunidade de dar uma palavra para os irmãos, para a igreja, principalmente para aqueles que praticam e frequentam grupos familiares. Muito obrigado, Jesus. Que a paz do Senhor esteja no nosso coração e que a gente possa fazer essa listinha aí, né, que o autor pede nesse estudo. Quais são as áreas que nós temos dificuldades e podemos ser tentados. Então, que você esteja na presença de Jesus, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, um bom restante de dia na presença do Senhor. Amém.